E aí, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Hello Iggy. E hoje eu vou indicar livros assustadores. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, @SoaresIgor em todas as redes sociais. E hoje eu vou indicar aqui 4 livros assustadores, ou nem tanto, que já li e um não li, mas é uma indicação muito boa que eu recebi e vou passar para vocês. O primeiro é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, publicado pela Dark Side. Aqui acompanhamos a história de Noemi. Noemi é uma jovem muito à frente do seu tempo, lá nos anos de 1950. Ela recebe uma carta da sua prima, que foi casada agora recentemente com um cara muito rico, vive numa mansão, mas ela está apavorada. Algo de errado está acontecendo nessa mansão e ela teme por si mesma e pela sua família. Noemi, com seu espírito de jovem progressista, ela fala: vou naquela mansão ver o que está rolando. Amiga, você não estava esperando o que você encontrou lá. Chegando lá, Noemi descobre horrores e segredos familiares, experimentos perturbadores e que deixam ela assim, sem saber o que fazer. Esse livro fala muito sobre o sentimento de você estar se sentindo vigiado numa casa onde você não conhece, nunca morou lá. É uma casa antiga, é uma casa gigante por ser uma mansão. E tudo de ruim acontece nessa casa. Tudo de ruim acontece. Ela está alucinando? É de verdade? É uma assombração? E nós nos pegamos pensando os mesmos pensamentos que Noemi. Ué, what the fuck's going on? Eu confesso que lá no meio do livro e com o design que esse livro tem, eu peguei o que estava acontecendo com essa história. Eu peguei o que estava acontecendo para ter essas assombrações/alucinações. Mas isso não fez com que o livro ficasse menos bom para mim, porque a escrita da autora é simplesmente fenomenal. Eu li esse livro, sei lá, em torno de um dia e meio. Tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem mais sobre o que eu achei sobre esse livro. Mas, assim, escrita muito boa, história maravilhosa, suspense no ponto. Então, Gótico Mexicano, com essa capa belíssima, é a primeira indicação que eu tenho para vocês. A segunda indicação é Jake Livingstone, Ver Gente Morta, de Ryan Douglas, publicado pela Galera. E galera, que livro legalzinho! Aqui acompanhamos Jake Livingstone, um único jovem negro e gay na escola, e ainda por cima ele vê fantasmas. Tem mais minoria que isso? Não tem. O enredo da história acontece que um espírito de um jovem da escola, ex-aluno, que fazia bullying com todo mundo, agora está perseguindo Jake na pós-vida dele. E Jake não tem um minuto de paz. E com tudo isso, chega um estudante novo na escola que chama a atenção do Jake, que é o Alistair. E ali ele fica pensando que, já que acontece tudo de ruim na minha vida, seria vantajoso para mim e para essa pessoa trazer ela na minha vida com essas coisas malucas que acontecem. Eu, se fosse Alistair, não entraria nessa vida. Jamais. E também não deixaria. E se eu fosse Jake, talvez não traria uma pessoa para viver os infortúnios que é a minha vida. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. E esse é o tipo de livro que eu leio quando eu tô passando de uma fantasia para outra. Porque fantasias tendem a deixar nossa cabeça maluca. Então, para não ficar mais maluco, partir de uma fantasia para outra, eu leio livros que, né, meio que limpa tudo. A minha mente, a minha cabeça, para eu poder, né, começar uma nova fantasia, um novo mundo, um novo universo. Jake Livingstone é esse tipo de livro. Ele não é o melhor livro que você vai ler na sua vida. Ele não é, nossa, que livro de terror. Não. Ele é um livro de passagem para uma história pesada e outra. É o livro Jake Livingstone, Ver Gente Morta, que é um livro bem legalzinho, bem interessante e, assim, super recomendo para ser, tipo assim, um livro bobeirinha, para você só falar, olha só, li um livro. Leia Jake Livingstone agora no mês de outubro, não nesse, no próximo, ou só ler Jake Livingstone, porque, como eu disse, é um livro bem legalzinho, bem gostosinho de ler. Terceiro livro é esse maravilhoso, O Ano das Bruxas, de Alexis Henderson, também publicado pela Dark Side. A edição já disse, né? Dark Side. Aqui conhecemos Bethel, que é regido por uma religião muito autoritária e também está ali sempre caça às bruxas. Conhecemos também Emmanuel, que é uma jovem que não confia muito nessa religião. Ela duvida dessa religião e ela faz coisas que a religião não permite. Por exemplo, ela lê. E aqui em Bethel não podem ler. Mulheres não podem ler. Porque mulheres ler faz com que elas se tornem mulheres sábias. E eles não querem mulheres sábias. E isso faz com que as mulheres comecem a duvidar da religião, que é a coisa que Emmanuel mais faz. Também acontece que Emmanuel entra na Mata Sombria. E na Mata Sombria é onde há mitos, onde pessoas entram e não voltam,
onde há segredos a serem descobertos, e se as pessoas que descobrem esses segredos não meio que voltam meio zelelé das ideias, Emmanuel entra nessa mata sombria e acaba descobrindo segredos sobre a morte de sua mãe. Segredos que ainda fazem ainda duvidar ainda mais. Segredos que a fazem duvidar ainda mais dessa religião autoritária, caça às bruxas. Porque, meu, ela tá fazendo ali um chazinho pra curar uma dor de garganta. Bruxaria. Tá fazendo um chazinho pra passar a dor. Bruxaria. Então, assim, por quê? Por quê? Só mulheres. Por quê? Todo mundo vai matar as mulheres porque elas estão fazendo uma coisinha ali com um chazinho e essa é bruxaria? Não, 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 não. O clima, o ambiente desse livro faz com que ele se torne algo mais sombrio, algo mais aterrorizante, que faz com que Emanuela esteja sempre ali em atenção o que está acontecendo. Porque ali ela tá para ser uma mulher. Uma mulher que sirva, que serve os homens. E ela não quer isso. Ela não quer e ela não vai ser. Então eu gosto bastante dessas coisas que acontecem aqui nesse livro. E eu tenho uma história muito engraçada com esse livro, porque no Halloween do ano passado, eu vi a foto desse livro, a capa, né? E falei, não, quero ler esse livro. Comprei no meu Kindle, e comecei a ler. E eu falei, ué, acho que eu já li essa história. E eu percebi que eu tinha esse livro aqui na minha estante, não só tinha, como já tinha lido, e tem marcações nesse livro. Ou seja, eu perdi esse livro no meio dessa estante. O que, assim, dá pra entender porque eu perdi. Ela começa aqui em cima e vai até lá embaixo. São pouquinhos livros, você não acha? Mas eu recomendo O Ano das Bruxas porque, cara, de verdade, a capa é belíssima, parece um grimório lindo. Olha isso aqui atrás, olha essas estampas. Perfeito. A história é interessante, a mata sombria é realmente sombria, você começa a ver, você fica sabendo de mitos que contam sobre essa mata, você fica assim, amiga, não entra aí não, só sai. Já achei filme de terror, Emanuela? Entrou aí, não volta. Então, é um livro bastante interessante e recomendo bastante para vocês, com esse grimório lindo de capa, e capa dura que é, né, o Must da Dark Side. E por último, mas não menos interessante, é Fumaça Branca, da Tiffany D. Jackson, que é o livro que eu não li e vou ler, e vocês também. Aqui acompanhamos a história de Mari, que está querendo um recomeço na sua família. Depois de um luto, a família vai mudar para uma cidade pequena, para uma casa gigante, onde Mari começa a ver coisas ali que não estão certas. Segredos dos vizinhos, portas batendo, luzes piscando, ela tendo alucinações e não sabe o que está acontecendo nessa casa, porque é uma casa antiga. Eu não falei que era antiga. É uma casa antiga, gigante, que eles não fazem ideia do que aconteceu ali. Então ela começa a ter alucinações, ela não sabe se são assombrações, ela não sabe do que está acontecendo. E vamos começar, né, a não saber também. E aqui, no final, na parte dessa capa, tem essa ilustração assim, nada legal de ficar prestando atenção, porque, olhos. Isso aqui pra mim é uma criança. Olha essa mão. Não. Não. E amigos meus leram, gostaram. E eu tenho o costume de não ler sinopses de livros. Só vou pelas indicações de pessoas que eu, né, sei que têm os gostos parecidos com o meu. Então, meus amigos gostaram? Eu vou gostar também. Ou pelo menos vou discordar muito saudavelmente, ter uma conversa tipo, por que não gostei disso mesmo, não. Então, mas ainda assim, geralmente eles estão certos, eu gosto das indicações deles, então quero indicar Fumaça Branca para vocês. Ele foi publicado pela editora seguinte, com essa capa maravilhosa, que eu acho assim, perfeita, e tem várias mães aqui, eu não sei se essas mães são da Mari, ou se essas mães são de seres do além. Então é isso, essas foram as 4 indicações de leitura para o mês de outubro, ou para qualquer mês também, sabe? Não é só em outubro que dá para ler um livrozinho assim de suspense e terror. Eu espero que vocês gostem e nos vemos aí no próximo vídeo, que vem aí logo em breve. Se você é novo no canal, se inscreva clicando em inscrever-se aqui embaixo e também clique no sininho para receber notificações assim que meus vídeos forem enviados. Me siga nas redes sociais para a gente poder conversar um pouquinho mais e nos vemos no próximo vídeo. E mais uma pergunta para vocês. Gostosuras ou travessuras?